Nós vamos ver agora o programa 6 da semana 8, onde a gente vai chamar uma função em loop. Vai ficar dentro do loop chamando para os vários valores, para vários valores da entrada do usuário. O usuário entra com valores, a gente chama, entra com valores, chama, e fica rodando. Então, na última aula de matemática, Rafael, Beto e Carlos aprenderam algumas novas expressões matemáticas. Cada um deles se identificou com uma expressão especial e resolveram competir para ver quem tinha expressão de maior resultado. Então, a do Rafael era essa daqui, a do Beto era o B, que é essa daqui, e o Carlos, C, era... Opa, aqui deu alguma coisa errada, não vamos ter que pegar. Menos mais y3, só vou ter que conferir. Na verdade, seria C igual a 100, não, é menos 100, x. X mais y ao cubo, é isso mesmo. Tá? Então agora nós temos todos os valores certos. Implemente uma função que receba os valores de x e y. Então, todas elas são em função de x e y, tá vendo? Calcule o valor de cada expressão e retorne qual das expressões resultou no maior resultado. Tem que comparar uma com cada uma das outras. Para testar a sua função, implemente um programa principal que leia n valores de x e y, para cada um deles imprima o vencedor. Então primeiro ele vai pedir o valor de n, para depois ele rodar os valores, solicitando o valor de x e y n vezes. E isso tudo no programa principal, porque a função só faz uma coisa, verifica qual a de maior valor. Se é a do Rafael, a do Beto ou do Carlos. Tem uma questão aqui que não está clara. Qual é a saída da função que vai ser feita? Então ela recebe x e y, ela calcula o valor de cada expressão, mas ela retorna qual das expressões resultou no maior resultado. Mas eu vou chamar de quê? De 1, 2 e 3? Então eu posso fazer já retornar uma string. Ele vai retornar já o nome. Se o Rafael ganhar, ele vai retornar o nome Rafael. Se não, o nome Beto, o nome Carlos. Porque lá embaixo eu vou fazer a chamada para essa função e depois eu só imprimo o nome. Não importa se é a 1, 2 ou 3, mas sim os nomes. Então eu estou fazendo dessa maneira porque não tem detalhe. Ele não falou como que ele quer o retorno. Sabe, quando ele fala qual das expressões, tá, eu posso dizer que é a do Rafael, é a do Beto ou é a do Carlos. Eu vou retornar sim. Mas às vezes ele queria 1, 2 e 3. Então, esse protocolo de como é exatamente a função vai impactar em como a gente usa ela também. Então, na hora de pegar o resultado, a gente vai guardar os resultados numa string, que é diferente de se a gente estivesse retornando o valor inteiro, não é? Então, existe assim, a gente tem que obedecer o protocolo quando a gente cria uma função. O protocolo é qual é a entrada, quais os tipos daquela entrada que ele espera e quais as saídas e os seus tipos. Se é uma saída só, se são várias, porque senão eu vou chamar a função como uma variável int, ela espera float. Como uma variável string, ela espera um int. Né? E aí ela espera uma matriz, eu estou mandando um valor literal, um valor único. Então nós temos que, quer dizer, isso não é definido, isso é um protocolo que na hora de usar a gente tem que usar do jeito certo. Vamos lá então. Então nós temos que fazer essa função def, vamos dizer, vou chamar de qual maior. Def qual maior. Aí como entrada são apenas x e y. Então x e y. O que ele tem que fazer aqui? Ó? O r, que vai ser igual a 3 multiplicado por x, e tudo isso ao quadrado. Então aqui a gente vai colocar entre parênteses, 2 asterisco, que é a potência, ao quadrado, mais o y com também potência ao quadrado, então. Pronto, esse foi o Rafael. Agora nós temos o Beto. O Beto é 2 vezes ao quadrado. Na verdade é parecido com esse daqui, né? Só que é o 2. Então é 2x... Não, é 2... É aquilo mesmo, é 2 vezes x ao quadrado. Só o x que é elevado ao quadrado. Então aqui, como ele já tem precedência para a potência, ele faz a potência e depois multiplica por 2. E depois faz a soma com 5 multiplicado por y e tudo
ao quadrado. Esse 2 não existe, né? A gente tem que converter a forma que é solicitada para a forma que o programa entende. E agora, o C do Carlos, 100 menos 100 multiplicado por x mais y ao cubo. Y ao cubo. Aqui ficou um ponto sobrando, ó. Esse ponto vai dar problema. Então, eu tenho esses três valores. Qual que é o meu problema agora? Saber qual foi o maior. Então, se R é maior do que B e R é maior do que C, então aqui eu vou dar um return do Rafael. Então eu vou retornar a string Rafael. Pode fazer só assim, ó. Posso imprimir assim, ó. Return o nome Rafael. É uma string que está sendo retornada. Aí aqui vem um elif. Agora a mesma coisa que eu vou fazer aqui, só que eu tô... Aqui a hipótese era que o Rafael era o maior de todos. Agora a hipótese é de que o Beto é o maior de todos. Então B tem que ser maior do que R e o B tem que ser maior do que o C. Do que o C de Carlos. E aí seria um return, no caso, do Carlos. Vou até colocar esse Rafael maiúsculo, primeira letra maiúsculo. E aí, finalmente, se não for nenhum dos dois, é o return para o... Na verdade, é Rafael, Beto e Carlos. Então, Rafael, B de Beto, e aqui que seria o Carlos. Então, olha, ele vai retornar sempre alguma coisa, porque ou ele vem nesse if, ou ele vem no elif, ou ele vem no else, necessariamente. Então, minha função terminou. Eu acho que eu já posso fazer a função principal, para testar a função auxiliar. Para testar a sua função, implemente um programa principal que leia n valores de x e y, para cada um deles imprime o vencedor. Na verdade, para cada um deles chama o qual maior e já imprime o vencedor. Então, a primeira coisa é o n, então vou fazer aqui um input para ele. Ele é um inteiro, então aqui entre com valor de n, dois pontos. Aí aqui eu faço um for, que ele vai ter que rodar n vezes. Então, com o i no intervalo de 0 até n menos 1, que aí ele roda n vezes, onde cada vez eu vou chamar a variável nome vai receber a chamada de qual maior, passando valores de x e y, que eu quero falar maiúsculo aqui, para ficar diferente lá de cima. Tá? Mas, para cada vez que ele rodar, ele tem que pedir os valores de x e y. Então, faltou esses inputs, né? X maiúsculo recebe a conversão para... Esses valores têm que ser inteiros, espera aí. Eu vou querer receber n valor e para cada um deles o vencedor. Ele não fala que tem que ser... O tipo do valor tem que ser inteiro, né? Então eu vou colocar como sendo float, que aí fica genérico. Então, passando o input, onde aqui a gente pede entre com valor de x, dois pontos, espaço. E vamos fazer igual para o valor de y. E aqui para a variável y. Então, cada vez dentro do loop, ele pede dois valores e ele chama o qual maior, a função que nós criamos, passando os valores que foram informados. E o nome é quem guarda o retorno. Então, o nome vai ter ou Rafael, Beto ou Carlos. Agora eu imprimo o nome certo. E aí ele pode falar assim, fulano. Então, o nome foi o vencedor. Então, isso ele está falando dentro do loop, porque cada vez que ele chama, ele tem que imprimir. Quando? Onde que eu coloco o print? É fora, dentro do loop? Depende. Aquilo que você tem que imprimir toda hora que ele calcula alguma coisa dentro do loop, então o print fica dentro. Agora, o loop é para fazer alguma coisa que só ao final eu tenho o resultado,
que ele primeiro fica calculando e imprime depois uma vez só, então o print vai ficar fora, ele ficaria assim, né? Aqui ele está fora do for, aqui ele está dentro do for. Eu quero ele dentro, porque cada vez que ele rodar, chamar o qual maior, ele tem que imprimir o resultado. Aí depois ele roda de novo, pede novos valores, chama, imprime o resultado. Então aqui ele fica em loop no programa principal, chamando a função qual maior e também solicitando valores de entrada e também pegando o resultado e imprimindo. É o que ele faz. Então vamos testar. Já deu um errinho ali, vamos ver o qual maior para x e y. Faltam 2 pontos aqui, olha, tá? Sempre para início de bloco, ou seja, bloco de for. Aqui também está faltando, de if, de qualquer coisa, de else, né? Nós vamos ter que ter os 2 pontos ali ao final, inclusive de função. Então vamos lá. Entro com o valor de n, vamos colocar 4. Então eu quero, primeiro, x, 2 e 30. Carlos foi o vencedor nesse caso. Esses valores, gente, eu sei que eles funcionam, que eles estão certos, tá? Porque a gente já teve esse exercício, então tem exemplo de execução dele. E o exemplo de execução, que ó, posso mostrar aqui. Aqui, ó, então coloquei o n igual a 4, aí eu coloquei, digite o valor de x, 2, y, 30, tá vendo? Aí o Carlos ganha. Pra gente não ter que fazer todas as contas para esses valores, tá? Então aí depois ele pede de novo, ó, 2 e 100. Então se eu entrar aqui, 2 e 100, quem que vai ganhar? O Carlos de novo? Opa! Carlos ganha de novo para 2 e 100, tá vendo? Ele ganhou primeiro, ganhou para 2 e 100. Agora 30 e 20. Vamos ver se o Beto ganha. 30 e 20. Opa, o Beto ganhou, deu certo. Né? Tá batendo. Agora, o último caso é o 15 e 5, que a gente espera que o Rafael ganhe. Então, 15 e 5. O Rafael ganhou. Então, aconteceu como esperado. O programa está fazendo o que precisa. A gente viu aqui um exemplo onde a função é chamada dentro do for. Ou seja, ela é chamada repetidas vezes. No caso, n vezes. É isso. Esse foi o 6º programa da semana 8.